Porque na velha aliança, Deus pediu, ou mandou, melhor dizendo, que Moisés construísse uma casa para ele. Deus um dia chamou Moisés e disse: Moisés, eu desejo habitar entre vocês. E eu preciso de um lugar onde as pessoas possam ir para me encontrar. E neste lugar, a Bíblia diz que Deus visitava o povo com uma nuvem chamada Shekinah, que era a representação da glória de Deus ali. E essa nuvem trovejava, essa nuvem vinha soltando alguns raios como sinal de que Deus estava presente ali. E esse lugar é chamado de tabernáculo, a qual Deus pediu para dividir em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santo dos santos, que neste louvor nós chamamos de sala do trono. No átrio, era como se fosse uma casa mesmo, e uma cerca que Deus mandou fazer com várias estacas, e essa cerca, ela era fechada com um linho fino, branco, e ali dentro daquele quintal foi posto um tabernáculo, uma espécie de casa quadrada, retangular, melhor dizendo, e havia dentro daquele tabernáculo uma divisória. Então nós tínhamos assim 3 lugares ou 3 repartições: átrio, que era o quintal, quando você entrava dentro da casa, a primeira parte da casa se chamava lugar santo, e o final da casa, um cômodo um pouco menor, se chamava lugar santíssimo, santo dos santos ou sala do trono. E quando Deus decidiu criar a sua casa, Ele deu as medidas dessa casa. Ele falou quanto Ele queria de altura, Ele falou quanto Ele queria de largura e de comprimento, tanto para o quintal quanto para os cômodos de dentro. Deus organizou tudo, planejou tudo. Deus falou assim: Moisés, meu amigo, você vai construir a minha casa, só que você precisa fazer do meu jeito. Nenhuma estaca pode ser colocada na minha casa por conta própria. Você não pode pintar uma parede dessa minha casa por vontade sua. As cores sou eu quem estabeleço, Moisés. O tamanho sou eu que estabeleço, Moisés. E talvez aqui seja um grande segredo da vida. Quando a gente consegue fazer do jeito de Deus, por mais que na nossa mente pareça que não está funcionando muito bem o jeito de Deus, nós precisamos ter fé no coração e acreditar que o jeito de Deus sempre será o melhor jeito. Porque quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 1, que ele vai falar sobre a perdição humana e a depravação do gênero humano, onde ele fala, ali a partir do verso 18 do capítulo 1, sobre um homem ter deixado de ser homem e a mulher ter deixado de ser mulher, perdendo assim a sua natureza essencial, e se inflamado homem com homem, mulher com mulher, perdendo assim aquilo que era original. Não só isso, mas como também ele lista ali uma série de erros que o homem passa a cometer. A gente vai perceber que isso tudo aconteceu, essa perdição humana, essa série de erros sucessivos que vai acontecendo no homem, é simplesmente porque Deus deixou o homem à sua própria sorte. Paulo explica que ninguém
no dia do juízo final, poderá apresentar uma desculpa. Nesse mesmo texto, ele diz: todo ser humano será indesculpável, porque de uma forma ou de outra, disse o apóstolo, Deus se revelou a todas as pessoas. O ide e pregar o evangelho a todo mundo é uma tarefa da igreja. E quando a gente lê assim, que o reino sendo pregado a todo mundo, então virá o fim e Jesus voltará para buscar a sua igreja, não significa dizer que haverá pessoas que poderão apresentar desculpas ou justificativas para serem salvas. Como quem diz: eu devo ir para o céu, Deus, porque ninguém me alertou acerca do Senhor e do projeto de salvação. Ninguém poderá dizer isso. Ninguém, evangelista Humberto, poderá olhar nos olhos de Deus e dizer: Deus, eu deveria ir para o céu porque eu não fiquei sabendo desse projeto de salvação. Romanos capítulo 1 diz que todo ser humano diante de Deus será indesculpável, porque de um jeito ou de outro, Deus já se revelou a todos os seres humanos. E se a gente observar atentamente as obras da criação de Deus, nós perceberemos que há um Deus presente na existência humana. Por isso Paulo diz: será indesculpável. Mas os homens que insistiram em ignorar a existência de Deus, todo ser humano que decidiu dizer não para a existência de Deus, fingir de conta que Deus não existe ou que não percebeu Deus durante toda a sua vida, esta pessoa está jogada à sua própria sorte. Deus deixou ele de mão, porque ele insistiu, essa pessoa insistiu em desconsiderar não só a presença, como também a existência de Deus. Está à sua própria sorte. Daí acontece uma escala de erros e tropeços e fracassos humanos, onde os homens acabam se ferindo entre si, traindo uns aos outros, sendo agressivos, presunçosos, orgulhosos, e aí a gente vai ver a degradação do reino humano. Simplesmente porque Deus diz assim: ó, eu vou deixar vocês a sua própria sorte. Vocês querem viver do seu jeito? Então vocês vão viver do seu jeito. Vamos ver no que vai dar. E o resultado está apresentado em Romanos capítulo 1. Você pode ler quando chegar na sua casa com mais detalhe. Para que a gente possa entender que coisa horrível é a gente viver por nós mesmos. É a gente achar que nós temos capacidade para imprimir julgamentos acerca da nossa própria vida, que projetará a nossa vida para um futuro brilhante. Nós nos enganaremos certamente. Por isso que, ao construir a sua casa, Deus disse ao seu amigo Moisés, ao seu servo Moisés: Moisés, faça do meu jeito. Coloque a altura que eu te disser. Moisés, eu sei aonde o vento vai soprar, Moisés. Eu sei a forma que é melhor de ser feito. Fica tranquilo, eu vou te dar cada detalhe, Moisés. A distância entre uma estaca e a outra da cerca, eu vou te falar, Moisés. E essa cerca não vai cair. O material que eu vou te dar para trabalhar, Moisés, não irá se desfazer com o tempo. Moisés, você vai precisar trabalhar com a madeira acácia, e Deus sabe por quê. Bom, a madeira do Líbano era muito mais bonita, a árvore é muito mais bonita, muito mais frondosa, muito mais fácil de trabalhar, mas Deus disse: Moisés, eu quero a acácia. E Moisés poderia questionar, porque ele poderia olhar e dizer assim: mas a acácia é uma madeira ruim de trabalhar, Deus, é cheia de nó. Mas Deus sabe exatamente o que está fazendo quando Ele está fazendo alguma coisa. Deus está então construindo a sua casa e dizendo para Moisés: Moisés, faça do meu jeito. Se eu te disser, Moisés,
que é 12 metros e meio, será 12 metros e meio. Se eu te disser que é 25 metros de largura, Moisés, então deverá ser 25 metros de largura, Moisés. Se eu te disser que é 4 metros de altura, Moisés, então deverá ser 4 metros de altura. Faça exatamente como eu estou te orientando. E eu não tenho nenhuma dúvida de que essa intenção do coração de Deus ainda permanece a mesma. Que o ser humano faça exatamente como ele está direcionando, como ele está ordenando. E como é que eu descubro isso? Lendo a palavra de Deus. Se a gente ler a palavra de Deus, a gente descobre o jeito de Deus trabalhar. É por isso que na igreja evangélica acontece vários cultos. Semanalmente acontece cultos nas igrejas evangélicas e tem sempre alguém ensinando a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus, tentando levantar a palavra de Deus entre os irmãos, porque somente assim, somente conhecendo a palavra de Deus, então poderemos fazer do jeito de Deus. Como, pois, faremos do jeito de Deus se a gente não conhece o jeito de Deus? Na casa de Deus, Deus deu para Moisés as medidas exatas. Então não tinha como errar. Deus falou pessoalmente com Moisés: Moisés, eu quero que haja um quintal, eu quero que haja uma casa e essa casa seja dividida. No quintal, Moisés, nós vamos colocar algumas mobílias nessa casa. No quintal, no lugar santo e no lugar santíssimo. Nós vamos colocar móveis nessa casa, Moisés. Moisés está ali anotando toda a direção de Deus. Em nenhum momento Moisés opinou naquilo que Deus estava falando. Em nenhum momento Moisés se sentiu presunçoso o suficiente, apesar das experiências com Deus. Apesar da sua experiência como arquiteto por causa das escolas no Egito, em nenhum momento Moisés quis opinar naquilo que Deus estava fazendo, porque Moisés sabia que o jeito de Deus sempre foi, é e sempre será o melhor jeito para a nossa vida. Eu não posso deixar o meu conhecimento, as minhas habilidades interferir naquilo que Deus está fazendo. Às vezes eu penso, poderia ser melhor, poderia ser desse jeito, poderia ser com essa porta, poderia ser por essa estrada, por este caminho. Por que Deus está fazendo assim? Por que o jeito de Deus muitas vezes é incompreensível? Por que, por exemplo, na viagem missionária de Paulo, ele precisa apanhar o suficiente para as pessoas pensarem que ele está morto e ser lançado para fora da cidade, se ele estava tão somente pregando a palavra de Deus? Por que tem que ser desse jeito, Deus? O Senhor não poderia mandar um raio, um anjo, para parar aquela multidão que estava batendo, surrando a vida do seu filho, que estava pregando a tua palavra? A gente não entende o jeito de Deus, mas eu posso garantir nessa noite que o jeito de Deus é o melhor jeito para a gente. O próprio Paulo vai dizer isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12. O jeito de Deus às vezes parece estranho, porque ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ou se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Mas qual é o jeito humano? Se o inimigo tem fome, que ele morra de fome. O problema dele, ele é inimigo, não é amigo. Aí o jeito de Deus nos apresenta uma nova forma de trabalhar, e a gente muitas vezes não vai compreender, porque eu tenho que alimentar aquele que é meu inimigo, eu tenho que dessedentar aquele que tem sede, que é meu inimigo, que luta contra a minha vida, e entender pela palavra de Deus que fazendo isso, Paulo explica, nós estaremos amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, nós estaremos queimando a sua consciência.
E ele termina no verso 21 do capítulo 12 dizendo: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. O jeito de Deus é estranho às vezes, mas a gente precisa fazer do jeito dele. E o que dizer de João capítulo 13? Depois da ceia, Jesus levanta num gesto muito estranho, até hoje eu não consigo entender, eu só posso aceitar, mas o Deus encarnado na pessoa de Cristo, depois da ceia, levanta, tira suas roupas e se enrola numa toalha. Que cena! Pega uma bacia, enche de água e vai até os seus apóstolos, um por um, ajoelha aos pés dos apóstolos, pede os pés dele e começa a lavar os pés dos apóstolos. Obviamente, a melhor resposta que nasceu ali foi a de Pedro, humanamente falando. Porque quando Jesus se aproximou para lavar o pé de Pedro, ele disse: o meu tu não lavarás, Senhor. Eu que deveria lavar os teus pés, mestre. Pedro se recusa em deixar o Senhor lavar os seus pés. Mas Jesus explica: Pedro, se não for do meu jeito, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo, Pedro. Porque o que eu faço agora talvez você não entenda, disse Jesus nesse texto, mas saberás depois. Então, por mais que eu não entenda o que Deus está fazendo, ou como Deus está fazendo, ou por que Deus está fazendo, eu preciso, por fé, aceitar a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, por mais estranha que seja. Porque eu já descobri, Elailson, que a vontade de Deus, por mais estranha e embaraçosa que seja, é a melhor coisa que eu tenho para viver. Pedro diz assim: Senhor, se é desse jeito, então não lava apenas os meus pés não, lava os meus pés, a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro, porque uma coisa eu sei, eu não posso viver sem ti. Porque quando Jesus disse, não terás parte comigo, ele está dizendo, se não for do meu jeito, você não poderá viver comigo. E Pedro diz, então me dá um banho, Senhor. Porque se tem uma coisa que eu não sei fazer, é viver sem a tua presença. Aí, Deus disse a Moisés assim, Moisés, do lado de fora coloca um altar de bronze, porque nós vamos colocar fogo neste altar, chamado o altar do holocausto. Logo na entrada assim do quintal tinha um altar. Obviamente a aparência não era muito boa, porque ali se sacrificavam os animais. Então era um altar manchado por sangue, feito de bronze, e o fogo aceso. Então a gente chega assim de cara na casa de Jesus, a primeira impressão que a gente tem é uma impressão estranha, porque é um altar numa certa altura, elevado a uma certa altura, com certo tamanho, aonde o sacerdote deveria sacrificar os animais. Logo depois, Deus disse para Moisés, Moisés, eu quero um outro móvel na minha casa. Moisés pergunta, qual Deus? Deus responde, eu quero uma bacia de bronze. Para que, Deus? Para que depois do sacrifício o sacerdote possa lavar as suas mãos. Porque as mãos precisam estar limpas para entrar no lugar santo. Moisés obedece, faz uma bacia de bronze, coloca água. Depois diz Moisés, Deus disse Moisés, lá dentro da minha casa, antes de chegar no meu quarto, eu quero que você coloque 3 móveis. Do lado direito você coloca uma mesa. Em cima dessa mesa coloque 12 pães, representando um pão para cada tribo.
que se chamará o pão da presença. Do outro lado, do lado esquerdo, Moisés, você coloca para mim, você vai colocar para mim um candelabro maciço de ouro. E esse candelabro deverá ficar aceso 24 horas por dia. A chama deverá arder e não poderá se apagar, Moisés. Você precisa fazer isso, Moisés. Pode parecer um desperdício, arder 24 horas. Para que a chama vai estar acesa enquanto eu estiver dormindo? Mas a gente precisa fazer do jeito de Deus, a casa é dele. Aliás, tudo é dele. Paulo vai dizer que por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Tudo pertence a ele. Não só a casa é dele, como também a nossa vida é dele. Não só a casa e a nossa vida é dele, como tudo que está hoje, sob ou debaixo da nossa administração ou gerência, pertence a Deus, seja lá o que for. Porque aqui, acredite você, nós não somos donos de nada. A Bíblia vai dizer que nós somos mordomos do reino de Deus. Tudo que hoje está sobre a nossa administração, tudo que hoje está sobre a nossa gerência não pertence a nós. Nós somos apenas trabalhadores administrativos do reino de Deus. Quando a gente fechar os olhos aqui, a gente não leva nada, porque não é nosso. Tudo pertence a Ele. Moisés, coloca a mesa do lado direito. Coloca o candelabro do lado esquerdo, que é aquela haste com 7 velas, 3 de cada lado e uma no meio, acesa. E antes, na porta do meu quarto, Moisés, antes de chegar no meu quarto, assim, bem na porta assim, eu quero que você coloque o altar, chamado altar de incenso. Você deverá fazer esses móveis de madeira, acácia, e deverás também revesti-los de ouro, para que o fogo possa queimar no altar de incenso, e eu vou me agradar desse cheiro de incenso que vai subir para o céu. Perceba, o que vai fazer toda a diferença quando Deus receber essa adoração é a obediência do homem em fazer conforme Deus está determinando. Obviamente, existia aromas mais cheirosos do que o que Deus pediu. Deus pediu 3 tipos de aroma, mas existia vários outros tipos de aroma. Mas só que precisa ser feito como Deus quer. E aqui está o segredo de quando Deus receberá a adoração e quando Deus não receberá a adoração. Quando Deus irá aceitar aquilo que nós estamos fazendo e quando Deus não irá aceitar aquilo que nós estamos fazendo. Porque deveria ter fogo, mas um dia, os 2 sobrinhos de Moisés, filho de Arão, foram lá fora e pegaram fogo que não era para pegar. Não era o fogo que Deus havia escolhido. E eles entraram para dentro da casa de Deus, levando o fogo que eles mesmos escolheram. A Bíblia diz, no livro de Levítico, que os 2 filhos de Arão, sobrinho de Moisés, morreu diante do tio e diante do pai. Porque não é o fogo, é a obediência em fazer conforme Deus quer. Moisés, coloque o altar na porta do meu quarto, fazendo favor. De manhã e à tarde, vocês deverão queimar incenso para mim. Ok. E agora, Deus? Agora você vai entrar dentro do meu quarto, Moisés. Eu vou te dizer como que eu quero o meu quarto. Que é a sala do trono, que é o lugar santíssimo, que é o santo dos santos. Aí Deus disse assim, você fará uma arca de madeira. Qual é a madeira? Acácia. E o bom de Moisés é que ele não questiona.
Ele segue vivendo de acordo com a vontade de Deus, e mais, ele não enjoa de viver a vontade de Deus. Porque o ser humano é muito assim, né? De no início, aquele fogo de palha, está animado com o que está acontecendo e vai fazendo, mas de repente no meio do caminho, muitas pessoas enjoam, acham aquilo chato, sem graça. Poderíamos acrescentar alguma coisa, poderíamos fazer alguma coisa a mais aqui, Deus. Mas Moisés vai seguindo exatamente como Deus está orientando, e ele não enjoa de viver a vontade de Deus. Como eu disse, Moisés se formou nas melhores escolas do Egito. O homem era formado em tudo quanto é jeito, mas em nenhum momento ele questionou a vontade de Deus. Em nenhum momento ele ofereceu uma opinião, uma sugestão para Deus. Ele simplesmente anota a medida. É 75 centímetros de altura, Deus, que o Senhor quer? Então será 75 centímetros de altura, Deus. Um côvado e meio? Então será um côvado e meio. Será sempre como o Senhor quer. O Senhor quer que eu posicione do lado direito, então eu vou me posicionar do lado direito. O Senhor quer que coloque a mesa da preposição um pouquinho mais para lá, então será exatamente como o Senhor quer. Eu não vou questionar, por mais que eu pense ou ache que poderia ser diferente. Se é Deus que está dizendo assim, então será como Deus quer. No meu quarto, Moisés, eu quero que você construa uma arca de madeira de acácia, revista ela de ouro. Você fará uma tampa, e o nome dessa tampa se chamará a tampa da propiciação. Em cima dessa tampa deverá ter 2 querubins, cujas árvores, as asas encostem uma na outra. E se chamará a arca do concerto. Esta arca, ou a arca da aliança, representará, Moisés, a minha presença no meio de vocês. Aí Moisés anotou tudo, e agora? Como é que faz? Quem vai fazer? Aí Deus disse: Moisés, não se preocupe com isso. Eu estou capacitando um homem no meio de vocês, que vai trabalhar como artesão e vai fazer tudo certinho. O nome dele é Bezalel. Procure entre os homens um homem chamado por Bezalel, porque eu estou enchendo ele do meu espírito e capacitando para fazer exatamente como eu quero, como eu desejo. Porque o homem sozinho, ele é incapaz de viver como Deus quer. O homem sozinho é incapaz de fazer do jeito de Deus. Por isso Deus vai capacitar Bezalel. Por isso o Espírito de Deus vai encher este homem e vai dizer: filho, faça exatamente como eu quero. E então cantamos nessa noite, não apenas no átrio, nem no santo lugar. Eu quero te entronizar na sala do trono. Quando a gente canta isso, a gente está dizendo claramente para Deus: Deus, eu quero entrar na tua casa. Eu quero passar o primeiro estágio, que é o átrio. Eu quero passar o segundo estágio, que é o lugar santo. E eu quero chegar aonde o Senhor está. Eu quero chegar aonde a tua presença está. Porque a arca, ela só ficava no lugar santíssimo, no quarto de Deus, na sala do trono. Ela não ficava no lugar santo, ela nunca ficou no átrio, ela sempre ficou no quarto de Deus. E quando ela saía para dar vitória aos israelitas na guerra. Aonde a arca chegava, a vitória era garantida, porque assim é a presença de Deus. Então cantar aqui: ó, leva-me à sala do trono, não apenas no átrio, nem no santo lugar, eu quero te entronizar, ó Deus, na sala do trono, no lugar santíssimo, é dizer para Deus que você quer viver intimidades com Ele. Você quer desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, você quer conhecer Deus, você quer estar perto de Deus, você quer viver com Deus, você quer viver para Deus consciente
consciente de que você não vai dar opinião naquilo que Deus está fazendo. Vai apenas aceitar e viver exatamente como Deus quer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, vamos estar em pé. Estava explicando o louvor, já deu a mensagem então no caso, né? Porque já vai dar 9 horas e não dá tempo de nós pregarmos. Mas tenha isso como uma mensagem de Deus para o teu coração hoje. Faça do jeito de Deus. Se tiver estranho, como estranho foi João capítulo 13, ver Jesus enrolado numa toalha, depois de ter tirado as suas roupas. Se tiver estranho a vontade de Deus, não se preocupe. Lembre-se que ele disse para o apóstolo Pedro: o que eu faço agora, tu não sabes, mas entenderás depois. Você vai entender o porquê disso. Deus irá te revelar. Amém? Vamos orar, gente? Se você puder fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça. Deus da nossa vida e da nossa alma e de tudo que há em nós, nós queremos orar a Ti mais uma vez na noite desse dia. Porque muitas vezes, ó Deus, nós pensamos e até consideramos que nós poderemos viver do nosso jeito ou fazer do nosso jeito. E todas as vezes que assim procedemos, nós quebramos a cara. Por isso pedimos, perdoa-nos, ó Deus. Perdoe a nossa ignorância. E nos abrace nessa noite com a Tua bondade, amor e misericórdia. E nos faça entender, ó Deus, que o Teu jeito e a Tua vontade é a melhor forma de viver a vida. E nos ajude a manter a fé quando a Tua vontade parecer estranha para nós, Deus. Quando não fizer sentido aquilo que nós estamos vivendo, por não entender os Teus propósitos, nos ajude a manter a fé, para vivermos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Afasta do nosso coração todo orgulho, toda pretensão, toda soberba, e coloque o nosso coração em posição de humildade, para que a gente possa aceitar a Tua voz, ó Deus, direcionando a nossa vida. Por favor e por misericórdia, não nos desampare, continue iluminando a nossa vida. Se o nosso corpo muitas vezes errar o caminho, vem com a Tua misericórdia, porque a nossa alma ainda continua amando a Tua presença. Sim, Deus, nós queremos não estar somente no átrio, não só no lugar do sacrifício. Nós não queremos estar somente no lugar santo, ó Deus. Nós queremos estar aonde a Tua presença está. Nós queremos nos aproximar de Ti cada vez mais, cada dia mais, que o nosso coração se encha de vontade de estar contigo todos os dias da nossa vida. Não nos deixe desanimar e nos ajude a viver essa fé até o último dia da nossa vida, para que a gente possa dizer como o Seu servo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoe a todos que aqui estão, Deus. Cubra com o Teu sangue a vida de todos que aqui estão, bem como também as nossas famílias. Que o Seu grande amor possa superar, ó Deus, todos os nossos erros e fracassos e nos ajudar a seguir em frente juntamente com a nossa casa. Nós oramos para que o Senhor possa trazer cura aos enfermos, trazer saúde, promover saúde neste corpo que precisa de Ti, ó Deus, e também nesta alma. Tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, nós entregamos a Ti, para que o Senhor venha trazer cura e restauração. Também nos liberte de todo mal, de tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos para Ti. Quebra todas as correntes, todas as algemas, ó Deus, tudo aquilo que nos arrasta para longe da Tua presença. Vem com a Tua bondade, amor, misericórdia e também com o Seu poder e nos deixe livre para Te servir, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre cada relacionamento que nós desenvolvemos na vida,
seja ele matrimonial ou seja ele social, seja ele profissional, qualquer tipo de relacionamento, coloque sobre nós a tua bênção para que sejam relacionamentos saudáveis que glorificam o teu nome, nos dê livramento e proteção, que a sua graça seja com cada um de nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as eternas consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos nós que aqui estamos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui de novo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.